Existe uma verdade cruel e ofuscante que os psicólogos populares e as revistas de luxo escondem de você. Eles alimentam você com o algodão doce do pensamento positivo, insistindo que basta simplesmente amar a si mesma, pendurar um pôster motivacional na parede e o universo imediatamente estenderá diante de você um tapete de rosas e oportunidades. Isso é uma mentira. Uma mentira reconfortante, bonita, mas absolutamente inútil. Porque a verdadeira mudança, aquela transformação tectônica após a qual sua vida nunca mais será a mesma, não começa com afirmações. Ela começa com um ato de guerra, com um ato de destruição sagrada. Ela começa no exato momento em que você, reunindo toda a sua vontade, vira as costas para aqueles que não te valorizavam e dá o primeiro passo para o desconhecido. E é aqui que reside o principal segredo. Afastar-se das pessoas que se alimentavam da sua energia não é o fim da história. Não é nem mesmo o começo de um novo capítulo. É apenas o apertar do gatilho do processo mais poderoso, mais antigo e mais misterioso do universo, a alquimia da alma humana. Hoje não vamos falar sobre vingança, nem sobre como fazê-lo se arrepender, e nem sobre a busca febril por alguém melhor para tapar o buraco no peito. Não. Falaremos sobre a física da alma, sobre como redirecionar o colossal e furioso fluxo da sua energia vital, que o grande psicólogo Carl Jung chamava de libido do mundo externo, desses buracos negros que apenas consumiam sua luz, para dentro de si mesma. Jung, esse genial cartógrafo da psique humana, não via neste ato um drama cotidiano de separação. Ele via nele o grande mito simbólico do renascimento, repetido de século em século. É a história do herói que deixa o mundo familiar, mas envenenado, para descer ao submundo da própria alma e encontrar lá o tesouro que mudará tudo. Hoje vou guiá-la por este caminho. Juntas, passaremos pelas 4 grandes fases da metamorfose, pelas quais passa toda mulher que ousou fazer esta escolha principal em sua vida. Dissecaremos este processo, como um cirurgião abre a caixa torácica, para mostrar a você como realmente bate o coração da sua força. E assista a este vídeo até o final, porque a 4ª e última fase é o que muitos, por ignorância, chamam de magia, milagre ou sorte. Mas, na verdade, é uma lei psicológica precisa, fria e inevitável, que hoje dissecaremos até os átomos. Ao compreendê-la, você receberá a chave não apenas para bons relacionamentos, mas para o controle da sua realidade. Mas antes de começarmos esta iniciação, pague seu bilhete para esta jornada com nossa única moeda. Seu like pelo nosso trabalho e sua inscrição, para que não nos percamos nesta névoa digital. E agora, uma chamada rápida para que eu entenda quem se reuniu nesta sala hoje. Escreva nos comentários o número 1, se você está agora no limiar de tal decisão, sentindo medo e dúvidas. E escreva o número 2, se você já a tomou e está bem no centro da tempestade. Vamos ver quem de nós é maioria hoje. Fase 1. O grande desligamento. Cortando os cordões energéticos. A primeira coisa que acontece depois que você fecha a porta atrás de si não é alívio, é a morte. Uma morte simbólica, silenciosa, mas absolutamente real. Não é o seu corpo que morre, morre a sua antiga personalidade. Aquele papel que você interpretou por tanto tempo e de forma tão dolorosa. É a morte da garota boazinha, da mulher paciente, da parceira compreensiva. Morre aquela parte de você que não foi criada por você, mas para os outros. Aquela que vivia segundo um roteiro escrito por outra mão. Esse roteiro era simples e mortal. Eu não sou digna de amor simplesmente por ser quem sou. Eu preciso merecê-lo. Meu valor é determinado pelo quanto sou necessária para os outros. Você viveu dentro desse mito por tanto tempo que ele se fundiu com a sua pele. Você pensava que isso era você. Ao se afastar daqueles que eram o diretor e o principal espectador desta peça, você arranca de si este papel. E sob ele, descobre-se um vazio escancarado. Isso não é apenas um rompimento de relacionamento com pessoas específicas. É uma recusa ritual ao mito antigo e disfuncional sobre si mesma.
É como uma cobra que arranca sua pele velha e apertada, ficando por um tempo nua, vulnerável e indefesa. Neste momento você comete um ato de autoimolação, como a mítica fênix. Você entra voluntariamente no fogo para queimar até as cinzas aquela falsa construção que tomava por si mesma. Isso dói, isso assusta, porque neste fogo queimam-se não apenas as más lembranças, mas também as ilusões, esperanças, hábitos. Queima-se todo o sistema de coordenadas em que você vivia. Você não sabe mais quem é, se não é de alguém. Você não entende mais para onde ir, se ninguém lhe aponta a direção. É o momento do zero absoluto, o ponto de colapso existencial. A maioria das pessoas tem um medo pânico deste estado e imediatamente se lança em busca de um novo mito, novas pessoas, um novo papel, apenas para não ficar a sós com este vazio. Mas é precisamente aqui, neste ponto de morte, que se esconde o embrião do seu renascimento. Somente morrendo na sua antiga qualidade, você se dá a chance de nascer em uma nova. Vamos falar abertamente. O que Carl Jung chamava de energia psíquica ou libido não é alguma substância esotérica. É a moeda mais real e mais valiosa que você possui. É a sua atenção, seus pensamentos, suas emoções, seu tempo. É o combustível que move a sua vida. E quando você estava em relacionamentos com aqueles que não a valorizavam, você, na essência, conectou à sua usina de energia pessoal uma bomba gigante e insaciável. Todos os dias, a cada hora, você entregava voluntariamente toneladas dessa energia. Você pensava neles, se preocupava com eles, tentava agradá-los, esperava a ligação deles, analisava suas palavras. Você criava em sua mente universos inteiros dedicados a eles. E então você cortou esse cordão, desligou a bomba. O que acontece a seguir? Começa a abstinência. Uma abstinência real, fisicamente palpável, comparável à retirada de uma droga pesada. Sua psique, acostumada a décadas de trabalho no modo de doação, entra em pânico. Por inércia, ela continua a gerar essa energia, mas agora não tem para onde direcioná-la. E ela começa a se chocar contra as paredes da sua consciência, causando uma ansiedade selvagem, inquietação, uma sensação de dor fantasma. Isso se manifesta nos detalhes. A mão se estende sozinha para o telefone, para verificar se eles escreveram. O cérebro repassa automaticamente os diálogos antigos. Você se pega continuando a provar algo para eles mentalmente. É como se um rio que por muito tempo foi desviado para um leito alheio e seco, de repente encontrasse uma barragem. A água começa a borbulhar, a subir, a procurar qualquer fresta para romper pelo caminho habitual. É um período torturante. Você sente que está enlouquecendo, que não conseguirá viver sem essa fonte de energia, mesmo que ela fosse tóxica. Essa é a voz do vício. Seu sistema grita: volte tudo como era antes. Sim, lá era ruim, mas era familiar e compreensível. A tentação de voltar, ligar, escrever é enorme. Mas é neste momento que o grande mistério acontece. Aquela energia que antes escorria de você, como água entre os dedos, começa a se acumular. Você ainda não a sente como força. Você a sente como uma tensão insuportável. Mas essa tensão não é agonia. É a sua força, sua energia roubada, que pela primeira vez em muitos anos está voltando para casa. Quando o ruído externo daqueles que a desvalorizavam finalmente se cala, você descobre com horror que eles não foram a lugar nenhum. Eles simplesmente se mudaram. Instalaram-se na sua cabeça. Você fica sozinha em um quarto vazio e, de repente, de cada canto, começam a vir as vozes deles. Você é muito emotiva. Você não vai conseguir nada sozinha. Quem vai querer alguém como você? Você mesma estragou tudo. Essas vozes soam tão reais, tão convincentes, que você as toma por seus próprios pensamentos. Isso é o que Jung chamava de sombra. Mas neste caso, não é exatamente a sua sombra pessoal. São introjetos, pedaços engolidos e não digeridos de personalidades alheias, opiniões alheias, medos alheios. Você ouviu por tanto tempo suas críticas e desvalorizações que as palavras deles se tornaram sua trilha sonora interna. Este coro de críticos internos é o inimigo mais perigoso nesta fase.
Ele a atacará nos momentos de maior vulnerabilidade. À noite, quando você não consegue dormir. De manhã, quando não tem forças para se levantar. Nos momentos em que você se olha no espelho. A tarefa deste sabotador interno é fazê-la acreditar que eles estavam certos. Que o problema está em você. Que ir embora foi um erro. Ele lhe apresentará apenas as memórias em que você foi imperfeita. Ele sussurrará que a solidão é a pior coisa que pode acontecer. É uma batalha de vida ou morte pelo direito de possuir seu espaço interior. E o primeiro passo para a vitória nesta guerra não é discutir com essas vozes, mas simplesmente começar a reconhecê-las. No momento de outro ataque, é preciso parar e se perguntar: pare. De quem é essa voz que está falando agora? É realmente meu pensamento? Ou é minha mãe falando? Meu ex? Minha professora da escola? O próprio ato de reconhecimento, o ato de se separar dessas vozes, já as priva de seu poder. Você começa a entender que em sua casa vivem fantasmas que você, por engano, tomava pelos donos. E assim que você acende a luz da consciência, eles começam a se dissipar lentamente. Tendo passado pelo fogo da morte simbólica, suportado a dolorosa abstinência e aprendido a reconhecer as vozes dos sabotadores internos, uma manhã você acordará e sentirá silêncio. Não o silêncio ensurdecedor e ansioso da solidão, mas um silêncio calmo, claro, cristalino. Como se após uma tempestade de muitos dias, o sol finalmente aparecesse e o mar se tornasse liso como um espelho. Esta é a primeira grande recompensa pela sua coragem. De repente, você percebe que seu espaço interior, que antes estava abarrotado de pensamentos alheios, problemas alheios, expectativas alheias, esvaziou-se. É um espaço vasto, limpo, ressonante. No início pode ser assustador. Você se acostumou ao barulho constante, ao drama, às montanhas russas emocionais. E aqui, paz. Mas gradualmente você começará a sentir o incrível encanto deste estado. É como sair de uma sala abafada e enfumaçada, onde a música tocava alto e as pessoas se aglomeravam, para o ar fresco e gelado. Você dá a primeira respiração verdadeiramente profunda em muitos anos, e esse ar inebria. Neste silêncio, você começa a notar pela primeira vez as coisas simples. O sabor do café da manhã, a cor do céu pela janela, os sons da cidade. Você começa a ouvir não as exigências alheias, mas seus próprios desejos, os mais simples. Eu quero dormir. Eu quero passear no parque. Eu quero ouvir esta música. São atos minúsculos, mas incrivelmente importantes, de retorno a si mesma. Você deixa de ser uma função que atende às necessidades alheias e começa a ser simplesmente você mesma. Um ser vivo que tem seus próprios ritmos, seus próprios desejos, seus próprios sentimentos. Isso ainda não é a felicidade em seu conceito de revista de luxo. É algo muito mais valioso. É a conquista da soberania sobre a sua vida. Você não é mais uma colônia explorada por um império alheio. Você é um estado independente que está apenas começando a explorar suas próprias fronteiras, seus recursos e seu potencial. E essa sensação de um espaço vazio, mas seu, é a fundação sobre a qual todo o resto será construído. Fase 2. O encontro com o vazio. O silêncio que cura. A sociedade nos ensinou a ter um medo pânico do vazio. O vazio interior, a solidão. Isso é apresentado como um diagnóstico, como um sinal de fracasso. Somos ensinados a preencher imediatamente qualquer pausa que surja, com um novo parceiro, com um trabalho até a exaustão, com um rolar infinito do feed, com séries, com qualquer coisa. Apenas para não ficar a sós com esse silêncio assustador. Mas aqui cometemos um erro fundamental. Confundimos o vazio abismo com o vazio potencial. O vazio abismo é o que você sente quando perde uma fonte externa de sentido. É um buraco negro que suga energia. Mas o vazio em que você entra após o grande desligamento é algo completamente diferente. Não é a ausência de algo, é a presença de tudo. É o que na filosofia oriental é chamado de vazio fértil. Imagine o ateliê de um artista. Antes de criar uma obra-prima,
Ele precisa de uma tela limpa e branca. Essa tela não é o nada. Ela é o potencial para qualquer pintura. Imagine o silêncio em uma sala de concertos um instante antes de o maestro levantar a batuta. Esse silêncio não é a ausência de música, é a condição para o seu nascimento. Seu vazio interior nesta fase é exatamente essa tela limpa. Esse silêncio sagrado. É um cômodo do qual foram retirados todos os móveis velhos e quebrados. E agora você pode mobiliá-lo como você quer, e não como era conveniente para os inquilinos anteriores. Deixar de ter medo desse vazio e começar a explorá-lo é o segundo grande passo. Significa permitir-se simplesmente ser. Não fazer, não alcançar, não procurar, mas simplesmente ser. Sentar-se em um banco no parque e não mexer no telefone. Beber chá e olhar pela janela. Nesses momentos, você não está perdendo tempo. Você o está ganhando. Você permite que sua psique se cure, se reinicie, restaure todas as configurações de fábrica que lhe foram impostas de fora. Este vazio não é um inimigo. É o seu principal remédio. É o solo escuro e fértil, no qual as sementes do seu novo eu em breve brotarão. E então, quando você se acostuma com o silêncio, quando ele para de te assustar e se torna seu amigo, um milagre acontece. Nesse silêncio, você começa a ouvir uma voz, um sussurro baixo, calmo, quase imperceptível. Não são as vozes dos críticos internos. Aquelas eram altas, condenatórias, cheias de ansiedade. Esta voz é diferente. Ela não ordena nem condena. Ela simplesmente constata. Ela sugere. Ela guia. É a voz da sua intuição, a voz do seu verdadeiro eu, que Jung chamava de si mesmo. Durante toda a sua vida anterior, essa voz foi abafada pela cacofonia de opiniões alheias, seus próprios medos e as exigências do ego. Você simplesmente não conseguia ouvi-la. Agora, neste silêncio abençoado, ela finalmente chega até você. Como distingui-la das outras vozes? Muito simples. A voz do medo sempre grita sobre o futuro. E se, você não vai conseguir. A voz do ego sempre compara e avalia. Eu sou melhor que ela. Eu preciso provar. E a voz da intuição sempre fala sobre o momento presente. Ela diz coisas simples e claras. Não vá lá. Ligue para essa pessoa. Diga a verdade. Descanse. Essa voz nem sempre é lógica. Às vezes, suas sugestões podem parecer estranhas ou irracionais. Ela pode aconselhá-la a virar em uma rua desconhecida, onde você encontra acidentalmente um velho amigo, ou a recusar de repente uma oferta vantajosa, que, como se descobrirá mais tarde, era uma armadilha. Aprender a confiar nessa voz é como aprender a andar de novo. Primeiro, você dá passos pequenos e incertos. Você segue seu conselho silencioso em algo insignificante e vê que foi a decisão certa. Sua confiança cresce. Gradualmente você percebe que dentro de você existe uma bússola embutida, absolutamente precisa, que sempre aponta para o seu verdadeiro norte. Você não precisa mais de mapas desenhados por outras pessoas. Você não precisa mais de conselheiros e gurus. Toda a sabedoria de que você precisa já está dentro de você. E ela fala com você em sussurros nos momentos de silêncio. Neste período de silêncio e autoconhecimento, ocorre outro fenômeno surpreendente. Sua vida noturna se torna incrivelmente rica. Os sonhos, que antes eram fragmentados e sem sentido, de repente se tornam vívidos, com um enredo, quase cinematográficos. Eles se enchem de símbolos estranhos, mas muito poderosos. Você pode sonhar que está em uma casa velha e abandonada, e de repente encontra nela um quarto secreto e bonito. Ou sonha que está nadando em água limpa e transparente. Ou que está dando à luz um bebê, embora na realidade não esteja grávida. Carl Jung considerava os sonhos não apenas lixo que o cérebro processa, mas mensagens diretas e inestimáveis do nosso inconsciente. Quando nossa consciência, nosso ego, adormece, a sabedoria profunda de nossa psique tem a chance de falar conosco diretamente. E ela não fala na linguagem da lógica, mas na antiga linguagem de símbolos e arquétipos.
Neste período de transformação, seu inconsciente trabalha a todo vapor, ajudando você a se curar e a encontrar um novo caminho. Um sonho sobre uma casa é quase sempre um sonho sobre sua personalidade. Encontrar um novo quarto significa descobrir em si um novo talento, um novo recurso do qual você não suspeitava. A água nos sonhos é um símbolo das emoções e do inconsciente. Nadar em água limpa significa que você está em harmonia com seus sentimentos. O processo de purificação está ocorrendo corretamente. O nascimento de um bebê é um símbolo arquetípico poderosíssimo do nascimento do seu novo eu, da sua nova personalidade. Seu inconsciente está literalmente lhe mostrando: olhe, você está no caminho certo. Algo novo e belo está nascendo dentro de você. Não é preciso se tornar um intérprete profissional de sonhos. Basta começar a anotá-los e se fazer uma pergunta: que sentimento este sonho me deixou? Muitas vezes é a emoção e não o enredo que é a chave para na mensagem. Seus sonhos se tornam seu psicoterapeuta pessoal, seu sábio mentor, que todas as noites, gratuitamente, conduz para você uma sessão da mais profunda terapia, guiando-a e apoiando-a neste caminho. No início, o vazio era um remédio, o silêncio era uma cura. Mas chega um momento em que o espaço purificado e preparado precisa começar a ser preenchido. E aqui se esconde outra armadilha na qual muitos caem. Sentindo as primeiras forças, o primeiro alívio, eles imediatamente se apressam em preencher esse vazio segundo o antigo esquema, com novas pessoas. Inscrevem-se em sites de namoro, vão a festas, procuram febrilmente um substituto para aquilo de que se afastaram. E isso é um erro fatal. É como, após uma limpeza geral, arrastar imediatamente lixo da rua para dentro de casa. O preenchimento verdadeiro e saudável do espaço nesta fase não ocorre externamente, mas de dentro para fora. Você, instintivamente, seguindo aquela mesma voz da intuição, começa a preencher sua vida. Consigo mesma. Você começa a criar novos rituais pessoais que não são dedicados a outra pessoa, mas apenas a você. Pode ser algo muito simples. Todas as manhãs, você prepara uma xícara de chá caro e delicioso e o bebe em silêncio, sem pressa. Todos os sábados, você faz uma longa caminhada na floresta ou no parque, a sós com seus pensamentos. Você se matricula em um curso de desenho com o qual sonhava desde a infância. Você começa a escrever um diário. Cada um desses rituais é um ato prático e físico de direcionar sua energia psíquica para si mesma. Antes, você passava horas escolhendo um presente para ele. Agora você passa esse tempo escolhendo um livro para si mesma. Antes você preparava o jantar que ele gostava. Agora você prepara o que é saudável e saboroso para o seu corpo. Isso não é egoísmo, é um ato de cuidado sagrado com seu templo interior. Você, na essência, começa a cuidar de si mesma, a sair consigo mesma. Você se redescobre, o que você ama, o que a alegra, o que a inspira. E com cada um desses rituais, com cada ato de autocuidado, sua autoestima deixa de ser um conceito abstrato. Ela começa a crescer dentro de você, como uma árvore forte e saudável. E se você agora, ouvindo isso, se reconheceu, se já começou a criar esses pequenos rituais sagrados para si mesma, simplesmente coloque um sinal de mais nos comentários. Este será o nosso sinal secreto, a confirmação de que você está no caminho certo. Fase 3. A virada para dentro. A alquimia do universo interior. Chegamos ao coração da transformação. Se as duas primeiras fases foram dedicadas à purificação e à cura, a terceira fase é um ato de criação. Um ato de criação consciente de uma nova personalidade. Dentro de você já se acumulou energia suficiente. Você aprendeu a ouvir sua intuição e criou um espaço seguro. Agora é hora de responder à pergunta principal. Quem sou eu, Mare? Mas respondê-la não segundo os velhos padrões, mas a partir de uma folha em branco. Toda a sua vida anterior, você viveu no mito da vítima. Vítima das circunstâncias, vítima de maus tratos, vítima do egoísmo alheio. Esse mito, embora doloroso, oferecia certos bônus. Ele a isentava de responsabilidade. Sempre havia outra pessoa culpada por suas infelicidades. Agora,
Com base nos insights que você obteve no silêncio, com base nas mensagens de seus sonhos, você começa a escrever uma nova história. Um novo mito sobre si mesma. E neste mito, você não é mais uma vítima, você é a heroína. Qual é a diferença? A vítima reage, a heroína age. A vítima pergunta: por que isso para mim? A heroína pergunta: para que isso para mim? A vítima procura um salvador. A heroína salva a si mesma. Você começa a rever seu passado não mais como uma sucessão de fracassos e humilhações, mas como uma série de provações que foram necessárias para fortalecê-la, para trazê-la a este exato ponto. Você deixa de ser um personagem passivo na peça de outra pessoa e pega a caneta em suas próprias mãos. Você se torna a autora, a diretora e a protagonista de sua própria epopeia de vida. Isso não é apenas pensamento positivo. É uma mudança fundamental em toda a sua ótica interna, em todo o sistema operacional de sua personalidade. Você não pede mais permissão ao mundo para ser feliz. Você declara seu direito a isso. E este novo mito, esta nova história que você começa a contar a si mesma, sobre si mesma, torna-se a força que molda sua nova realidade. Ao criar o mito da heroína, é muito fácil cair em outro extremo. Criar uma imagem ideal, imaculada. Tornar-se forte e independente, sempre positiva, que nunca erra. Mas isso será apenas uma nova máscara, mais sofisticada, outra prisão. A verdadeira força não nasce da negação de suas qualidades ruins, mas de sua aceitação e integração. Chega um momento do trabalho mais difícil, mas mais importante, conhecer sua sombra. A sombra, segundo Jung, não é o mal. São todas aquelas partes de nossa personalidade que nós mesmas consideramos inaceitáveis e reprimimos para o porão do inconsciente. Sua raiva, sua inveja, sua preguiça, sua agressividade. Sua vulnerabilidade, sua sexualidade, tudo aquilo pelo que você foi envergonhada na infância, tudo o que você se esforçou tanto para esconder dos outros e de si mesma. Antes você ou reprimia essas qualidades, ou elas irrompiam na forma de explosões incontroláveis ou agressão passiva. Agora, sua tarefa é descer a este porão, acender a luz e conhecer esses monstros. E você descobrirá com surpresa que não são monstros. São seus aliados mutilados, mas incrivelmente poderosos. Em cada uma dessas qualidades, esconde-se um recurso colossal de energia. Você para de lutar contra a sua raiva e começa a ouvi-la. E entende que a raiva é seu guardião interno, que sinaliza na violação de seus limites. Você a integra e ela se transforma na capacidade saudável de dizer não. Você para de se envergonhar de seu egoísmo e entende que, na verdade, é o instinto de autopreservação e autocuidado. Você aceita sua vulnerabilidade e descobre que é precisamente ela, e não uma armadura de ferro, que permite criar conexões verdadeiramente profundas e sinceras. Você não mata seus dragões, você os domestica. E o fogo deles, que antes a queimava por dentro, agora se torna seu combustível, sua paixão, sua força vital. A mulher que fez amizade com sua sombra torna-se íntegra e, portanto, invulnerável. À medida que você reescreve seu mito e integra sua sombra, aquela voz silenciosa da intuição que você ouviu pela primeira vez no silêncio começa a soar cada vez mais alta e confiante. Deixa de ser apenas um sussurro. Torna-se uma sensação poderosa e clara de um eixo interno. Isso é a conquista da conexão com seu si mesmo, com o verdadeiro centro de sua personalidade, com seu princípio divino interior. Imagine que por toda a vida você foi um navio sem leme e sem âncora. Você foi levada pelas ondas das opiniões alheias, jogada contra os recifes das manipulações alheias. Qualquer tempestade poderia levá-la para o mar aberto. Conectar-se com o si mesmo é como se você finalmente baixasse ao fundo do mar uma âncora pesada e confiável. As tempestades externas podem continuar. As pessoas ainda podem tentar desestabilizá-la. Mas você não é mais desviada de seu curso. Você adquire um apoio interno que não depende de ninguém, nem de nada no mundo externo. Sua autoestima deixa de ser uma variável flutuante
que depende de você ser elogiada ou criticada. Ela se torna uma constante. Você simplesmente sabe quem você é. Você conhece seu valor. Não porque alguém lhe disse isso, mas porque você sente isso em cada célula do seu corpo. É um estado de profunda paz interior e confiança. Você não busca mais aprovação nos olhos dos outros, porque a encontrou nos seus próprios. Você não busca mais um salvador, porque entendeu que aquele que você procurava esteve dentro de você o tempo todo. Este é o objetivo final do processo que Jung chamou de individuação. Tornar-se uma personalidade íntegra e indivisível. Você não é mais um conjunto de partes dispersas e conflitantes. Você é um universo único, harmonioso e autossuficiente. E quando essas profundas mudanças internas ocorrem, elas inevitavelmente começam a se manifestar no mundo externo. Sua persona começa a mudar. A persona, segundo Jung, é nossa máscara social, o papel que desempenhamos para os outros. Antes, sua persona provavelmente era uma armadura protetora. Foi criada para agradar, para não causar conflitos, para ser boa e conveniente. Ou, ao contrário, poderia ser uma máscara de cinismo e fria inacessibilidade, para esconder sua dor e vulnerabilidade internas. De qualquer forma, essa máscara não correspondia ao seu verdadeiro rosto. Era um traje que não lhe servia. Agora, porém, quando você alcançou a integridade interior, sua persona começa a mudar por si só, sem esforços conscientes. Isso acontece organicamente, como a mudança das estações. De repente você percebe que não quer mais usar as roupas que antes lhe pareciam corretas. Você começa a escolher cores e estilos que refletem seu estado interior, e não as tendências da moda ou as expectativas alheias. Sua maneira de falar muda. Dela desaparece a subserviência ou, ao contrário, a agressividade defensiva. Sua voz se torna mais calma, profunda e confiante. Você começa a olhar as pessoas diretamente nos olhos. Seu círculo social muda. Aquelas pessoas que antes lhe pareciam interessantes, de repente se tornam chatas. Suas conversas sobre fofocas e queixas da vida começam a causar em você uma repulsa física. E, ao mesmo tempo, você, como um ímã, começa a atrair outras pessoas, aquelas que vibram em sua nova frequência. Sua persona deixa de ser uma armadura que esconde sua essência. Ela se torna um reflexo preciso, verdadeiro e belo de seu rico mundo interior. Você não está mais interpretando um papel. Você simplesmente é você mesma. E o mundo, para sua surpresa, começa a aceitá-la e valorizá-la exatamente assim. Autêntica. Fase 4. A dança da sincronicidade. Quando o universo começa a piscar para você, chegamos à última, mais misteriosa e mais emocionante fase. Aquilo que muitos chamam de milagre. Mas Carl Jung era um cientista, e ele deu a este fenômeno um nome preciso: sincronicidade. O que é isso? Em palavras simples, é o princípio das coincidências significativas. É quando dois ou mais eventos, não conectados por uma relação de causa e efeito, ocorrem simultaneamente e se revelam ligados por um significado comum para o observador. Vejamos um exemplo. Você está pensando angustiadamente em mudar de emprego, mas não sabe em que área se aplicar. Você sai à rua e seus olhos se deparam com um outdoor com uma profissão na qual você nunca pensou, mas que de repente desperta em você uma resposta viva. À noite você, acidentalmente, liga à televisão e se depara com um programa exatamente sobre essa profissão. E no dia seguinte, uma velha conhecida com quem você não fala há 5 anos liga e diz: "Imagina, eu comecei a trabalhar com..." e menciona a mesma profissão. Isso é sincronicidade. Isso não é magia em seu sentido primitivo. É uma lei do universo que pode ser comparada à ressonância. Imagine 2 pianos de cauda em uma mesma sala. Se você pressionar a tecla Dó em um piano, a corda correspondente no segundo piano também começará a vibrar suavemente e a soar. Por quê? Porque eles estão afinados na mesma frequência. Quando você passa pelas 3 primeiras fases da transformação, você, na essência, muda sua afinação interna, sua frequência de vibração. Você para de vibrar na frequência do medo, da necessidade e da vitimização.
Você começa a vibrar na frequência da integridade, do alto valor e do amor. E o universo, como o segundo piano, começa a ressoar com sua nova afinação. Ele começa a piscar para você, enviando sinais, dicas e coincidências aleatórias, que, na verdade, são um reflexo preciso do seu estado interior. E a manifestação mais importante dessa ressonância são as pessoas que começam a aparecer em sua vida. É o clímax de todo o seu longo e difícil caminho. Lembre-se de que tipo de pessoas você atraía antes, quando vivia no mito da vítima. Você atraía seu reflexo. Tiranos que precisavam de uma vítima, salvadores que queriam se autoafirmar às suas custas, ou pessoas igualmente infelizes e perdidas, com as quais você se deleitava em sua dor. Seu mundo interior estava cheio de drama, e o mundo exterior obedientemente lhe fornecia atores para esse drama. Agora, porém, quando seu mundo interior se encheu de paz, integridade e amor próprio, pessoas completamente diferentes começam a entrar em sua vida. Isso acontece naturalmente, sem esforço, sem busca e caça ativa. Você simplesmente vive sua vida, pratica seus novos rituais, desfruta de sua própria companhia e, de repente, como que do nada, elas aparecem em seu campo. Pessoas que refletem sua nova autoestima. Podem ser novos amigos que se interessam genuinamente por você e não a usam como um ombro para chorar. Podem ser mentores que veem seu potencial e ajudam a desenvolvê-lo. E claro, pode ser um parceiro. Mas será uma parceria de qualidade completamente diferente. Não será o encontro de duas metades que tentam tapar seus buracos uma com a outra. Será o encontro de dois universos inteiros e autossuficientes que decidem se unir não por necessidade, mas por abundância. Você não está mais procurando amor. Você mesma se torna sua fonte. E pela lei da ressonância, você começa a atrair aqueles que são capazes de compartilhar esse amor e não apenas consumi-lo. Você deixa de ser um ímã para problemas e se torna um ímã para oportunidades e relacionamentos saudáveis e felizes. E quando você entra no estado de sincronicidade, o mundo ao seu redor parece ganhar vida. Ele deixa de ser apenas um conjunto de objetos e eventos aleatórios. Ele se torna um organismo vivo e falante que constantemente dialoga com você. Você começa a notar sinais e símbolos onde antes via apenas o caos. Isso pode se manifestar de várias formas. Você se faz uma pergunta e imediatamente ouve a resposta em uma conversa ouvida por acaso na rua. Você pensa em uma qualidade que quer desenvolver em si mesma, como a coragem, e começa a ver imagens de leões por toda parte. Você duvida se tomou a decisão certa e, de repente, vê na placa de um carro que passa uma combinação de números que é significativa para você, como a data do seu nascimento. Isso não é paranoia, nem a busca por um sentido oculto onde ele não existe. É a intuição aguçada que lhe permite ver as interconexões invisíveis para a mente lógica. Seu inconsciente, que agora está em harmonia com sua consciência, começa a se comunicar diretamente com o inconsciente coletivo, com a matriz informacional do mundo. Você começa a ler as dicas do universo com a mesma facilidade com que lê este artigo. A música que acidentalmente tocou no rádio no momento certo. O livro que acidentalmente caiu da prateleira na loja. A frase escrita na parede. Tudo isso deixa de ser coincidência e se torna parte do seu diálogo pessoal com o mundo. O mundo não é mais um ambiente hostil e frio. Ele se torna seu interlocutor sábio e amoroso, que está sempre pronto para dar uma dica, apoiar e confirmar que você está no caminho certo. E aqui está o resultado final de todo esse titânico trabalho interior. Sua própria abordagem aos relacionamentos muda radicalmente. Antes, como a maioria das pessoas, você provavelmente entrava em relacionamentos a partir da carência, do medo da solidão, do desejo de preencher um vazio interior, da necessidade de que alguém viesse e a fizesse feliz. Você procurava na outra pessoa o que achava que faltava em si mesma: confiança, proteção, sentido para a vida. E esse era um caminho direto para laços dependentes e tóxicos. Porque nenhuma pessoa pode ou deve ser uma muleta para você. Agora, porém, tendo passado por todas as 4 fases,
você aborda os relacionamentos de um ponto de partida completamente diferente, do ponto da abundância. Você já é feliz sozinha consigo mesma. Seu vazio interior está preenchido por você mesma. Você tem seu próprio sentido, seus próprios interesses, seu próprio apoio. Você é íntegra. E agora você entra em um relacionamento não para pegar algo, mas para compartilhar. Para compartilhar sua alegria, sua plenitude, sua luz. Isso muda absolutamente tudo. Você não se agarra mais ao parceiro com unhas e dentes, com medo de perdê-lo, porque você sabe que mesmo que ele vá embora, você não se despedaçará. Seu universo permanecerá no lugar. Você para de controlar, de ter ciúmes e de manipular, porque você confia em si mesma e em sua escolha. Você constrói relacionamentos com base na liberdade, no respeito e na alegria sincera da presença um do outro. Não é mais um acordo entre dois aleijados. É a dança livre de duas personalidades fortes e autossuficientes. E somente esses relacionamentos têm a chance de se tornarem verdadeiramente profundos, felizes e duradouros. Você não procura mais quem preencha a sua vida. Você procura com quem possa compartilhar sua vida já bela e plena. Percorremos este caminho juntos, do fogo da morte simbólica do antigo eu, na primeira fase, através do silêncio curativo e do vazio da segunda. Tocamos na sagrada alquimia da alma na terceira fase, onde você reescreveu seu mito e fez amizade com sua sombra. E, finalmente, vimos como sua nova realidade interior começa, como por magia, a criar sua nova vida exterior na quarta fase da dança da sincronicidade. Este caminho, da dependência escrava da opinião alheia à conquista de sua integridade divina, é o que Jung chamava de o grande caminho da individuação. O caminho para se tornar si mesma. E eu quero que você entenda o mais importante. Isso não é apenas uma bela teoria psicológica. Não é um conto de fadas com final feliz. É um mecanismo real e funcional, embutido em cada um de nós. É o seu potencial pessoal e inalienável. É um mapa rodoviário que está disponível para todos que tiverem a coragem de dar aquele primeiro e mais assustador passo. Um passo para longe daqueles que não a valorizam e um passo em direção a si mesma. E agora a pergunta mais importante desta noite. Uma pergunta não para mim, mas para você. Se você soubesse com certeza que no final deste caminho difícil, por vezes torturante, a espera um encontro garantido com a pessoa mais amorosa, mais sábia, mais fiel e mais interessante do mundo, consigo mesma, você se atreveria a dar o primeiro passo agora mesmo? Escreva honestamente nos comentários. O que a impede? O medo? O hábito? A esperança de que tudo mudará por si só? Sua honestidade é o primeiro raio de luz no porão escuro. Lembre-se, autovalorização não é egoísmo nem orgulho. É a única base sólida e inabalável sobre a qual se pode construir uma vida feliz e relacionamentos saudáveis e cheios de amor. Pare de esperar que alguém venha e lhe dê uma coroa. Você é a rainha do seu mundo. Você só precisa encontrar em si a coragem para colocá-la. Obrigada por percorrer este caminho comigo até o fim. Obrigada por nos confiar o mais importante. Sua atenção. Se este vídeo não foi apenas útil, mas verdadeiramente valioso para você, a melhor gratidão será sua inscrição, seu like e um comentário detalhado sobre suas próprias descobertas. Faça uma escolha consciente em favor do seu futuro. Você merece.